Ana acordou antes do despertador naquela madrugada pesada, como se o corpo já soubesse que algo estava prestes a quebrar por dentro. O teto branco do pequeno apartamento parecia mais baixo do que nunca, e o silêncio era cortado apenas pelo som distante do mar e pelo zumbido do celular carregando na mesa de cabeceira. Ela respirou fundo, vestiu o uniforme verde da emergência médica e amarrou o cabelo castanho num coque apressado, o mesmo gesto repetido há anos, sempre antes de sair para salvar vidas. Trabalhava no serviço de ambulância há quase 10 anos. Já tinha visto de tudo: acidentes fatais, partos inesperados, overdoses, brigas domésticas. A dor alheia nunca a assustou. O que a assustava era o vazio que sentia em casa havia meses. Seu casamento com Miguel estava silencioso demais, educado demais, distante demais. Naquela noite, Miguel dissera que iria dormir mais tarde por causa de um projeto urgente. Ana não fez perguntas. Vestiu o casaco, pegou a bolsa e saiu, acreditando que o cansaço explicava tudo. A base da ambulância cheirava a café requentado e desinfetante. O colega de turno brincava sobre futebol, tentando espantar o tédio. Ana sorriu por educação, mas sua mente estava longe. Às 2h17, o rádio chiou. Emergência médica. Possível parada cardíaca. Endereço residencial. Confirmação imediata. O operador leu o endereço em voz alta. Ana congelou. Era o endereço de Miguel. Por um segundo eterno, ela pensou ter ouvido errado. Pediu repetição. O operador confirmou. O coração dela começou a bater tão forte que parecia querer escapar do peito. Ainda assim, o treinamento falou mais alto. Ela entrou na ambulância, prendeu o cinto e disse, com uma voz que não parecia sua: "Vamos." As luzes azuis cortaram a noite enquanto o veículo avançava pelas ruas estreitas. Cada curva parecia arrancar um pedaço de ar dos pulmões de Ana. 1000 pensamentos se atropelavam. Acidente? Ataque cardíaco? Queda? Em nenhum deles ela estava preparada para o que realmente a aguardava. Quando chegaram, o prédio estava silencioso demais. Nenhum vizinho curioso, nenhuma sirene além da deles. Ana subiu as escadas correndo, a maleta médica pesando como chumbo. A porta do apartamento estava entreaberta. Lá dentro, a cena não combinava com nenhuma emergência clássica. Miguel estava no sofá, pálido, respirando com dificuldade. A camisa aberta, marcas vermelhas no pescoço. E ao lado dele, envolta apenas num lençol fino, estava outra mulher. Jovem. Assustada. Chorando. O mundo de Ana parou. Por um instante, ela deixou de ser paramédica, esposa, mulher forte. Tornou-se apenas alguém olhando para a própria vida em ruínas. Os olhos de Miguel encontraram os dela. Primeiro confusão, depois reconhecimento, depois pânico. Ana, tentou falar, mas a dor o interrompeu. Ela fechou os olhos por meio segundo. Só um. O suficiente para decidir que ali não havia espaço para sentimentos. Confirme sintomas, disse, com voz fria, profissional, ajoelhando-se ao lado dele como se fosse um desconhecido. Enquanto verificava pulsação e pressão, a mulher no lençol sussurrou um pedido de desculpas inútil. Ana não respondeu. Não havia palavras suficientes no mundo. Miguel estava tendo uma crise severa de ansiedade associada a um problema cardíaco pré-existente, algo que ele nunca mencionara em casa. Precisamos levá-lo agora, afirmou Ana, levantando-se. Quando o colocaram na maca, Miguel segurou a mão dela com força desesperada. Não era para você descobrir assim. Ana soltou a mão dele com cuidado clínico. Agora, eu sou apenas a pessoa que vai te manter vivo, respondeu. E enquanto a ambulância partia, levando consigo o homem que ela amava e traía ao mesmo tempo, Ana percebeu que aquela chamada não era apenas o começo de um plantão difícil. Era o início de uma história que mudaria tudo. A ambulância avançava pelas ruas molhadas de Lisboa, e o som da sirene parecia vir de muito longe. Ana sentava-se ao lado da maca, monitorando os sinais vitais de Miguel com a precisão automática de quem fez aquilo centenas de vezes. Pressão instável. Batimentos irregulares. Respiração curta. Por dentro, porém, tudo nela estava em colapso. Miguel evitava olhar para ela. O rosto dele estava cinzento,
coberto de suor frio. Cada vez que tentava falar, Ana levantava a mão num gesto profissional, seco. Poupa energia. Respira devagar, disse, sem emoção. O colega dela, sentado à frente, percebeu a tensão, mas não fez perguntas. No serviço de emergência, aprende-se rápido que há silêncios que não devem ser quebrados. Ana ajustou o oxigênio e sentiu as mãos tremerem por um segundo. Lembrou-se de como, semanas antes, Miguel reclamara de dores no peito e rira logo depois, dizendo que era só stress. Lembrou-se de como ela acreditou. De como confiou. Ela sabe, murmurou Miguel, quase inaudível. Ana não respondeu. Não precisava perguntar quem era ela. A resposta queimava como ácido. Quando chegaram ao hospital, as portas da ambulância se abriram com violência. Médicos assumiram o atendimento, e Ana deu o relatório clínico de forma impecável, sem mencionar nada além do necessário. Nenhuma palavra a mais. Nenhuma a menos. Antes de ser levado para dentro, Miguel finalmente encontrou coragem para encará-la. Eu estraguei tudo, disse, com os olhos cheios de medo. Ana deu um passo atrás. Não agora, respondeu. Agora, você sobrevive. E pela primeira vez naquela noite, enquanto o via desaparecer pelo corredor branco do hospital, Ana entendeu que salvar alguém não significava salvá-lo para si. O amanhecer encontrou Ana sentada sozinha no vestiário do Hospital de Santa Maria. O uniforme ainda estava manchado de suor e desinfetante, mas ela não tinha forças para se trocar. O espelho à sua frente mostrava um rosto cansado, olhos vermelhos, e uma mulher que já não se reconhecia totalmente. O plantão havia terminado, mas a noite continuava viva dentro dela. Um médico passou rapidamente pelo corredor e informou, de maneira objetiva, que Miguel estava estável. Não corria risco imediato. Ana agradeceu com um aceno quase imperceptível. Não sentiu alívio. Apenas um peso diferente. Ela caminhou até a saída do hospital, sentindo o frio da manhã cortar a pele. Lisboa acordava devagar, cafés abrindo, pessoas apressadas, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Aquilo a revoltou. Como o mundo podia continuar intacto quando o dela havia desmoronado? O telefone vibrou. Uma mensagem curta de Miguel. Quando puderes, preciso falar contigo. Ana leu, bloqueou a tela e guardou o celular sem responder. Pela primeira vez em muitos anos, percebeu que não devia nada àquela urgência. Durante tempo demais, ela correu para salvar os outros, inclusive a ele. Sentou-se num banco em frente ao hospital e fechou os olhos. Lembrou-se do dia em que conheceu Miguel, da promessa de parceria, de confiança. Tudo parecia pertencer a outra vida. Talvez ainda houvesse decisões difíceis pela frente. Conversas. Dor. Rupturas. Mas ali, naquele instante silencioso, Ana entendeu algo essencial. Ela não estava quebrada. Estava acordando. Ana voltou ao Hospital de Santa Maria no final da tarde. Não estava de plantão. Vestia roupas simples, casuais, como se quisesse provar a si mesma que ali não era a profissional, era a esposa ferida que ainda precisava encerrar algo. O corredor cheirava a álcool e silêncio. Ao se aproximar do quarto, ouviu vozes baixas. Parou antes da porta entreaberta. Era ela. A mulher da noite anterior estava sentada ao lado da cama de Miguel, segurando-lhe a mão. Tinha o rosto cansado, os olhos inchados de tanto chorar. Não parecia uma vilã. Isso, estranhamente, doeu ainda mais. Ana entrou. O ar ficou pesado de imediato. Miguel tentou se erguer, nervoso, mas não tinha forças. A outra mulher levantou-se de um salto, assustada. Eu posso ir, disse ela, com voz trêmula. Ana observou-a por alguns segundos. Depois assentiu. Sim. É melhor. Quando ficaram a sós, o silêncio caiu como uma sentença. Há quanto tempo? Perguntou Ana, direta, sem raiva na voz. Miguel desviou o olhar. 6 meses. 6 meses de mentiras. 6 meses de noites vazias. Ana respirou fundo. Não chorou. Já tinha chorado tudo o que podia. Eu salvei a tua vida, disse ela, calma. Mas não posso salvar isto. Miguel fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, lenta. Eu sei. Ana aproximou-se da cama, não para tocar, mas para encerrar. Vou sair de casa. Preciso de espaço. E de verdade?
Pela primeira vez. Virou-se e saiu antes que ele pudesse responder. No corredor, sentiu as pernas fraquejarem, mas continuou andando. Cada passo era doloroso e libertador. A chuva fina caía sobre Lisboa quando Ana saiu do turno da noite. Estava exausta, mas estranhamente leve. Caminhou até um pequeno café perto da base da ambulância, um lugar simples onde os paramédicos costumavam parar antes de voltar para casa. Sentado ao balcão estava Rui, alguém que Ana conhecia apenas de vista, de corredores e trocas rápidas de relatórios. Ele levantou os olhos e sorriu com naturalidade. Turno pesado? Perguntou. Ana assentiu e pediu um café curto. Sentou-se ao lado dele, sem expectativas. Falaram do trabalho, das noites longas, da sensação de viver sempre entre a vida e a morte. Não houve perguntas pessoais. Nenhuma pena. Nenhuma curiosidade invasiva. Isso foi o que mais a surpreendeu. Quando se despediram, Rui disse apenas: às vezes, conversar sem pressa também salva. Ana caminhou para casa sentindo algo novo. Não amor. Não esperança exagerada. Apenas a certeza de que o mundo ainda podia oferecer encontros gentis, mesmo depois da queda. O sol da manhã entrava pela janela do apartamento de Alcântara quando Ana acordou sem o peso habitual no peito. Não havia sirenes. Não havia mensagens não lidas. Apenas silêncio, um silêncio que, pela primeira vez, não doía. Ela preparou café devagar, observando o vapor subir como se fosse um ritual novo. Pensou em Miguel, agora em recuperação, e percebeu que a imagem dele já não vinha acompanhada de raiva. Nem de desejo de consertar. Apenas aceitação. Mais tarde, no hospital, Ana entregou um pedido formal de mudança de escala. Queria turnos diferentes, novos trajetos, outras rotinas. Não para fugir, mas para avançar. O supervisor concordou sem perguntas. Ao sair, cruzou-se com Rui no corredor. Trocaram um olhar simples, tranquilo. Nada foi prometido. Nada foi exigido. E isso bastava. Naquele fim de tarde, Ana caminhou até o rio e parou para observar a água seguir seu curso. Algumas coisas quebram para nunca mais voltar ao que eram. Outras quebram para abrir espaço. Ela sorriu, certa de uma única coisa. A próxima chamada seria para a própria vida. E desta vez, ela atenderia.